Oi, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos na nossa aula de história então. Vamos pegar a apostila, página 46. Estamos falando aí sobre os povos bárbaros, né, que invadiram o território do Império Romano do Ocidente. Já tivemos nossa aula ao vivo essa semana. Então, nós vamos agora dar continuidade na página 46, que fala sobre a sociedade germânica. Quem eram eles, como que eles se organizavam. Lembrando que os germanos eram um dos grupos bárbaros que viviam fora das fronteiras do Império Romano. Pega a sua apostila, vamos lendo, grifando comigo, tá, gente? De maneira geral, os povos germânicos apresentavam uma organização tribal cuja base era a família. Nas famílias, os filhos e a esposa estavam submetidos à autoridade do pai. Então você vê que era um grupo que se organizava de uma família patriarcal, onde o pai era o chefe da família. Várias famílias que tinham antepassados em comum se uniam e eram formadas pelo Conselho de Guerreiros, que tomava todas as decisões referentes à tribo, sobre a guerra ou a paz, deslocamentos da tribo para outra região, vingança pela morte de algum membro da tribo e a expulsão ou a morte de algum integrante do grupo. A economia desses povos era caracterizada pelas práticas de agricultura rudimentar. É uma agricultura bem simples, com o uso de ferramentas bem simples e a criação de pequenos rebanhos. Geralmente, os saques a outros povos eram feitos em épocas de colheita. Os germânicos tinham uma metalurgia bastante desenvolvida e eles sabiam até confeccionar armas de metais. Bom, tem um deverzinho aí para vocês fazerem no restante da página 46, mas primeiro vamos falar na página 47 sobre um outro grupo de bárbaros chamado francos. Bom, presta atenção. Você sabe que bárbaros é todos os povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano. A grande maioria desses bárbaros eram comunidades tribais, eles não tinham uma organização política muito desenvolvida. Tanto é que depois que eles invadiram o Império Romano, eles não conseguiram formar um grande império, porque eles tinham essa organização política bem simples. O único povo bárbaro que conseguiu formar um império comandado por rei dentro de onde era o Império Romano foram os francos. Por isso que a gente até estuda ele mais a fundo, porque eles tinham uma organização política mais desenvolvida. Tá dando para você entender? Vamos ver como que foi, então, essa invasão dos francos dentro do que antes era o Império Romano do Ocidente e como que eles se organizaram politicamente ali dentro. Quais foram os reis, quem comandou essa política. A maioria dos povos bárbaros conquistou territórios, porém muitos só mantiveram essas áreas por um curto espaço de tempo. Um dos motivos para isso foi o fato de diversos grupos não terem estabelecido estados que unificassem vários povos sobre a administração central de um único líder. O reino dos francos, que surgiu na Gália, Gália é a atual França, foi uma exceção. Clovis, rei dos francos, que governou entre esses anos aí, unificou todas as tribos gaulesas sobre o mesmo governo. Ele conseguiu comandar todo mundo. Estabeleceu um governo centralizado e depois, ao se converter ao cristianismo, também uniu seu povo em torno de uma única religião. Então você vê que os francos é uma exceção do que você vê na maioria dos outros povos bárbaros, que não conseguiam formar um reino unificado. Clovis conseguiu essa proeza, mandar no território que hoje é a França, na Gália inteira, e obrigar também os seus súditos a se converterem ao cristianismo. Lembrando que a maioria deles anteriormente eram politeístas. Bom, após a morte de Clovis,
os francos passaram a ser governados por reis que já não tinham mais essa postura tão forte como Clovis tinha. Eles ficaram conhecidos como reis indolentes ou reis preguiçosos, porque deixavam os prefeitos de palácios administrarem no seu lugar. Os prefeitos de palácio como se fossem o braço direito que eles tinham e eles acabavam deixando por conta deles. O cargo de prefeito de palácio tinha uma característica semelhante ao de primeiro-ministro na atualidade. Você se lembra da expansão que os árabes promoveram pelo norte da África até chegar na Península Ibérica? Foi um prefeito de palácio de nome Carlos Martel quem conteve a expansão dos árabes pela Europa. O filho de Carlos Martel, chamado de Pepino o Breve, deu início ao Império Carolíngio. Pepino o Breve derrotou os lombardos, que ocupavam parte central da Península Itálica, e doou terras à Igreja. O Papa, por sua vez, conferiu o título de rei a Pepino. Nesse momento, efetivou-se a divisão entre o poder espiritual e o poder temporal. Então vamos lá para você entender todo esse processo. Depois que Clovis morreu, os francos não tiveram um rei de pulso firme. Depois foram sucessivos reis que foram apelidados de reis preguiçosos, porque eles deixavam tudo por conta dos prefeitos de palácio. Um desses prefeitos de palácio foi Pepino o Breve, que acabou aí ajudando o reino dos francos a não sofrerem invasões. Ele acabou recebendo um destaque muito grande, até que de prefeito de palácio ele virou o rei. Esse título foi concedido a ele pelo Papa. Então aí agora nós vamos ver um tipo de governo na nossa próxima aula, que fala então sobre o governo de Pepino e de seus sucessores. Foi uma mudança que ocorreu na política do governo franco, que um simples prefeito de palácio virou o rei pela sua postura realmente que ele tinha de se preocupar com o seu reino, e esse título foi concedido pelo Papa. A gente volta a falar sobre esse assunto na próxima videoaula. Fiquem atentos ao deverzinho para vocês fazerem, tá explicadinho aqui na caixa de descrição. Beijos e até mais!